Tava esperando tu falar, pô. Não, amor. Então... Bora, eu já dei. Não, pô, não. Corta Então, isso daí e começa de novo. Não. Não, Corta faz isso assim. daí, pelo amor de corta Deus. isso aí, me manda esse vídeo que eu vou mandar Isso. pra Giovana. Depois eu te mando o vídeo dela, do vômito dela. Não, para com isso. Então, vamos começar de vez agora? Vamos, puxa ele. Tem dois. Eu acho que ele gravou. Ah, tá, ainda Os bem. bons gays. Isso, esse daí é bom. Só o áudio, né? Então vamos começar a gravar de vez. Um abismo chama outro Vamos. abismo. Essa aí, cara. Já? Já. 3. 3, 2, 1. Bem-vindos a 2024! É verdade, parabéns. Primeiro episódio de 2024 Fogo de artifício. está on! Chegamos a 2024. Completamos Vivos. aí quase um ano de podcast. Quase um ano. E a Nossa, gente precisa... verdade. Tem que fazer um episódio especial fazer de um um ano. ano. É, de um ano, velho. E no rodízio. Verdade, E no tem que ir no rodízio. Talvez no passado, hein, galera? Desde o ano passado que a gente não vai no rodízio. eu descobri um outro rodízio aqui em Paraná mais top. É mesmo? Não fala mais não, top. que senão a gente Não fala vai não, tá- não é propaganda. Não Vai faz a falar propaganda. não, mas- Porque a gente Depois você precisa de fala. Do marketing. patrocinador. Exatamente. fala. Ei, o cara é aberto lá, a gente pode conversar com ele, que ele vai com certeza querer um marketing. Ó. Tá, O cara é ótimo. aberto. Tá Depois vendo? a gente... Ótimo. Então, Conversa. pessoal, nós estamos aqui gravando o primeiro episódio de 2024. Nós estamos aqui na luta, depois de um tempo de férias, de descanso. Não sei pra quem, né? Porque pra mim não teve nada de descanso. Descansei pouco também. Pra mim Entendeu? foi ótimo. O Dudu descansou pouco. Teve 20 dias de recesso Só? do trabalho. Mas uma coisa é recesso do trabalho, outra coisa é descansar. Você está sem trabalho, não quer dizer que descansa. Eu não tive recesso, eu tive que trabalhar. Então vamos seguir o jogo. Não reclame que Eu você está minhas perto do férias, descanso. minhas férias é só em março. Entendeu? Mas vai chegar, vai Então, chegar. vamos fazer o negócio acontecer. Giovana está sempre de férias. Ah, Giovana. Vida, é umas férias. Os compromissos da Giovana, jogar vôlei, Tênis agora. Tênis. jogar... Eu descobri que machuca o ombro. Ir pro jiu-jitsu. Crossfit, agora ela faz Cara, crossfit. Crossfit. Critiquei tanto, né? Coisa séria. Quando que vai ser? Ainda não... Crossfit. Ah, pra lá, Tá de boa. sou estudante. Sou o dia estudante. todo e de noite. Então, pessoal... Tá então, bom. pessoal, nós Certo. estamos aqui em 2024. Que seja um ano abençoado para você. Que seja um ano Verdade. que você realmente faça um compromisso com Cristo. De se tornar mais parecido com Ele. Verdade. E crescer espiritualmente no Senhor. Parem com esses Ano Novo, Vida Nova de... Trazendo aqui do nada. Menina, qualquer lugar que você vai tá lotado. De quê? De gente... Ai, Ano Novo, Vida Nova. Aí você vai correr na rua, tá lotado de gente. Aí você vai pro crossfit, tá lotado. Aí você vai pra academia, tá lotado. Gente, projeto de verão. Mas é o verão, projeto verão sempre tem. Tem pessoas que Nossa. precisam de vida nova. Não, mas é só durante os 2 meses do ano. Sim. Nossa, não, Daí gente. depois tem outro projeto. Tem É, projeto da metade do ano pra projeto. frente. Tem vários. Entendeu? É assim. Tá complicado? É, mas Tá você complicado. tá falando isso só porque seu crossfit tá cheio, você tá Sim. querendo mais espaço. Tá vendo Sim. como é o egoísmo da pessoa? É, Complicado. ser humano, né? Ser humano. O Maldadezinha problema não é sempre aí, fala. o problema é que não continua. Não tem uma Sempre fala. constância. Mas você Tu tem, é você tem constância em tudo que você faz? Faz. Tenho. Tudo que você faz, Ei, certeza. ô, Giovana, Tudo Você é. fazia Ô, Giovana. academia, foi pro crossfit. Constância. Não, eu Ô, fiz Giovana, um ano de você academia tá, hein, de Giovana, crossfit. você tá lembrando que o pessoal tá vendo, assistindo a gente? É. Você tá... Só pra... Não, e tem pessoas que vão atestar sua constância aí também. Fique na Vamos paz. ver, né? Vamos ver. Vou ligar pro Marcão e perguntar pro Marcão. Ele vai Mas, falar da gente, constância, né? nós começamos, pra quem ainda não assistiu, assista o primeiro episódio lá de José. O preferido, o tema é esse, né? O Joseph. título. E aproveite de e assista Joseph. todos os outros episódios, se quiser também. Assiste os outros episódios também, todos. Faça uma maratona aí de... Exatamente. Enquanto maratona. você lava a louça, assiste. É. Enquanto você vai correr, vai pra academia, bota aí Assiste. no... Vai viajar? Coloca Coloca pra no assistir. carro, segue É o jogo, verdade, sim. beleza? Então agora nós vamos falar sobre uma história fantástica de Jujá. Jujá. Jujá, Jujé. Jujá. Jujá. Judá e Tamar. Judá e Tamar. Tá, Mar. Judá parece nome feminino, né? Cara, eu não acho não. velho. Eu acho que não. Não acho não. Ah, eu acho. Não acho não. Ah, Mas desculpa, enfim, então. se a Giovana acha, está achado.
Então- porque achar é achando achismo, né? Quem acha, não acha nada. Então, foda-se. Exatamente. Achou. Exatamente. Achou, tá achado. Um dos aspectos mais interessantes aqui da história de Judá e Tamar é que o que é que aparece a história de Judá e Tamar no meio da história de José? É um filler. Aí Um filler não. na história ali. Pô. É um quê? É um filler. Não tem aquele episódio do... A série vem seguindo um ritmo ali. Uhum. Um enredo. Daí, do nada, tem um episódio totalmente aleatório explicando sobre uma peça de móvel que fica dentro da sala de estar naquele cenário do set. Isso daí chama-se filler. É só pra preencher. É só pra preencher episódio. Mas claro que Deus não faz isso, né? Tudo na palavra de Deus tem um sentido. Exatamente. Então Eita, glória. é só... Então, mas o que é que vocês acham sobre O quê? isso? História de Judá tem um propósito aí. Tem um Ele vai propósito. explicar. Eu penso que Eu só não encaixa. entendi porque tá no meio. Ué, mas encaixa, Peraí. porque a gente tá vindo aí numa ideia que José, ele aparentemente era preferido e tal. Daí os irmãos dele ficam com raiva, tem aquela raiz de amargura. E Judá meio que participa disso, porque dele mostra o quanto disfuncional que era aquela família lá. Também. E que muitas podem ser. Sim. Né? Então tem um encaixe aí, né, nessa história de queda, redenção, né? Sim. Que vem queda, pra depois vem redenção. Perfeito. Na minha perspectiva, essa Uhum. é o você, sentido. Giovana? Eu espero que você tenha estudado. Eu estudei. Mas eu só não entendi. Tipo, eu entendi o propósito, mas eu não entendi porque que tá no meio. Eu acho que esse é uma das grandes dificuldades nossa quando nós estamos lendo a Bíblia. A gente lê a Bíblia e a gente quer ler o capítulo 38 anulando todo o enredo de Isso. toda a perspectiva, né? É isso que eu quis Das dizer, que escrituras. é aquela espiral descendente, né? Ele vem colocando, mostrando tudo caindo dentro da família lá. Sim. O pai tem um preferido, o preferido cai, é passado para trás, outros irmãos fazem um monte de apontação. E ele vai mostrar que Judá também é desse jeito. Por isso que deu É tudo ruim errado. igual? Uhum. Exatamente. A espiral descendente pode Mas depois... vamos lá. subir. Por que Deus, na sua soberania, na sua majestade, no seu poder, ia colocar numa história tão linda dessa um capítulo inteiro para falar do caso de Judá? Porque aqui o aspecto aqui não é Tamar, né? O ponto Sim. é Judá. Por mais que Tamar seja importante na história, mas qual que é a grande questão aqui e por que Judá é importante? Ele vai mostrar que um passo errado vai chamando outro passo errado, daqui a pouco tá todo mundo caminhando pro fundo do poço. Perfeito. Eu acho que o capítulo 38 caminha por isso aí, por isso que o título é Um Abismo Chama Outro Abismo. Certo? Aí, chegou, Exatamente. pegou agora. Um temos abismo o- chama outro abismo. Ah, eu acho que ele só quis mostrar que a história é ruim. A história é ruim, não. Aham. A genealogia. Tá certo? Genealogia. Isso. Isso. Todo mundo erra, né? Todo mundo. Não, então, mas daí ele Tem vem, bagagem. ele vem naquela... Lembrei. Ele vem naquela... Não, naquela sequência, João, de queda. Porque daí ele vem mostrando o seguinte, ó. Todo mundo vem falhando. E Judá falhou também. Pra ele mostrar que é o seguinte. Não é que... Imagine se todo mundo tivesse... não é acertando. Mas ele fala assim, não, Judá não contribuiu em nada. Ele tá mostrando que Judá foi pegando também. E ele acabou cometendo um pecado que levou ele pro abismo, junto com os irmãos. Beleza. Beleza. Nesse sentido. Vamos caminhar. Como que é a história? A história, Dudu deu um resumo aí, eu vou resumir um pouquinho mais rápido, trazendo para a perspectiva mais importante aqui pro capítulo 38. José foi morto, teoricamente, por um plano dos seus irmãos, que quem foi que planejou esse assassinato de José no capítulo 37? Judá. Judá, o nosso querido Judá. Judá planeja. Existe uma conversa entre Judá, Rúben e Simeão. Existe uma conversa ali, o Rúben fala bem assim, pô, não mata não. Porque Rúben estava pensando que se ele conseguisse levar José de volta pro pai, o pai ia perdoar do pecado de Rúben, que ele tinha cometido contra o pai, etc e tal. O Rúben sai, quando o Rúben sai, Judá vende Davi pro pessoal lá, pros medianitas, e José é levado para pro Egito, né? Lá para Potifar. Na verdade, isso daqui mostra que o ciclo da vilania do vilão, ele vai permeando todo mundo, né? Que não tem como você tirar todo mundo do ciclo ali.
Exatamente. Porque todo mundo vai virando vilão, não tem um menos vilão. E isso daí vai pegando em todo mundo, né? Vai pegando. Porque no começo foi um que planejou, falou, olha, vamos fingir a morte de José aqui. Daí depois o Não, outro... primeiro era a morte mesmo. e depois todo mundo foi participando, né? A vilania vai puxando, porque às vezes a gente percebe, isso daí se aplica ao nosso contexto. Às vezes a gente acha que tá num determinado círculo e fala, não, eu não vou me contaminar com aquele círculo. No começo. Sim. Uhum. No começo. Depois, todo mundo vai fazendo suas vilanias pequenininhas, você vai falar, quer saber? Você vai Não se é- acostumando não é tão com aquilo ruim. também, né? Eu vou É. fazer a minha também. Uhum. Né? E Judá foi pego nesse ciclo aí. Só que daí Judá aprofundou um pouquinho, né? Ele deu É. uma melhorada, né? Aí o que acontece? Na vilania. Ele dá a ideia de matar, depois ele dá a ideia de vender, depois ele chega pro pai, mente pro pai que ele estava morto. Todo mundo sabia que não estava morto. E aí, achando pouco, o capítulo 38 começa com ele casando. Isso mostra que Judá foi importante na trama, né? Sim, Pra todo enganar José ali. no final, eu vou dizer pra vocês por que Judá tem um capítulo inteiro de Judá aqui nessa narrativa. No final. Que não é nenhuma dessas que vocês falaram. Mas a gente vai ver no final. Rapaz, mas eu acho que eu vou... Não sei se é essa a conclusão que vai chegar. Mas Judá se aplica muito àquele capítulo de Georão que tem em Crônicas, né? Quando ele fala de Georão. Que Georão matou os irmãos, levantou postes ídolos. E no final fala bem assim... E ele, por ter feito tudo isso, não vai ter parte na cidade dos reis e vai ser lembrado com motivo de vergonha. Então a Bíblia tem muito disso. Às vezes ela expõe uma coisa só para mostrar a vergonha daquilo. Não para dar uma luz. Para mostrar como você pode ser lembrado vergonhosamente. O pior, Dudu, sabe Nossa, o que é? Pesado. É que é totalmente o contrário. Ai. O Pode. capítulo 30... Mas vamos lá. Conclui. Vamos lá. Não dê spoiler. Aí, Sem spoiler. Judá achou pouco o BO que ele já tava, né? Porque imagina você viver numa casa em que o filho foi morto, o corpo não aparece, tem uma mentira ali entre Jacó e os seus filhos. Existe uma desconfiança de todos os irmãos, porque agora, peraí, se a gente concordou de sumir com o irmão nosso, o que é que me garante que os outros irmãos não vão sumir comigo também? Exatamente. Nada. Então, dentro desse contexto, Judá vai só se afundando. Ele pega e se casa com a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Qual é o próximo pecado? Se casar com uma pessoa que não é povo de Deus. Cananeia. Uma cananeia. Então, julgo desigual? É o nome? Julgo desigual. julgo Exatamente. E, cara, texto bíblico aqui já apontava que era para se casar com o povo de Deus. Aí, ele pegou e teve um filho chamado né? E depois teve um outro filho chamado Onã. Continuou e deu à luz a outro filho, cujo nome era Selá. Então a gente tem Onã e Selá, certo? Ela estava em Quezibe quando o teve. Qual que é a ideia, mais ou menos, de a ideia, ó, a idade, 16 para 17 anos. Tá, 16, 17 anos, já tá super maduro. Judá pega e fala o quê? Toma por esposa para o seu primogênito, e o nome dela é Tamar. Então vamos lá? O cara deixa o coração dele ser tomado por ódio, planeja matar seu irmão, vende seu irmão porque ia ser mais lucrativo para ele vender o irmão, mente pro pai, gera um momento de desconfiança, uma família fragmentada, quebrada por causa da mentira. Aí eles fogem de lá, ele vai para outro canto porque Ele vai procurar... viver nesse ambiente, o cara não aguenta viver nesse ambiente. Ele foge de lá, ele foge para onde? Para um lugar longe da terra de Deus, ele sai de Hebron. Procurar abrigo em um pessoal... Vai que não é do procurar povo de abrigo Deus. onde a consciência dele não pesa. Onde ninguém vai apontar nada pra ele. Aí ele se casa com uma mulher que não tem o temor do Senhor.
Qual que é o próximo pecado? Tem filhos com essa mulher. E qual que é o próximo pecado? Ele casa o filho Mais novo. mais velho Mais velho, primogênito. com uma mulher também que não é temente a Deus. Com Tamar. Cara bom, né? Judá Tamar tinha algo em torno de 12 a 13 anos. Já era mais ou menos nessa idade que o povo casava. Então nem se compara como hoje, né? Que a Giovana tá aí com 16 anos ainda nem... Ixi. Ó, Pode tacar pra frente. pode passar cá pra frente. Ah, meu filho. João, Então, atenção. É. Você pode... Então, você vê Rodar. aí. Esse cara casa com Tamar. Só que quem é esse cara? O texto diz que porém, o primogênito de Judá era perverso. Perverso, Palavra né? hebraica chamada ímpio, mau. Era esse cara, ele era desse jeito. Mas só que ele era assim perante quem? O Senhor. Senhor. Talvez para a sociedade dele ele era uma pessoa boa. Mas para os requisitos de Deus, era uma pessoa ruim. Agora, eu quero lembrar quem é Judá, pô. Cara, a gente tá falando de Abraão, Isaac, Jacó Da linhagem de e Israel, Judá. né? Os homens que são os patriarcas da fé têm agora como a quarta linhagem um homem longe da fé. Se degradou sua família e casou seu filho e gerou no seu filho, ele gerou um homem perverso. O que que acontece? Toda vez que a gente foge da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, a próxima geração vai vir pior. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E é simples. O filho do Judá era marcado pela sua perversidade, velho. E aí eu fico pensando. Abraão, Isaac, Jacó, perverso. Fé, perverso. O que é que aconteceu aqui? Uma família fragmentada. Família fragmentada, é isso que acontece. Aí, o que é que acontece? Essa é a primeira vez no texto bíblico, desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis 38, é a primeira vez que Deus mata alguém. Não tem outro termo, o termo é esse mesmo. Deus foi lá e matou esse cara perverso. Aí Judá pegou... Imagina o nível dele, né? Ele Pra é Deus ter perverso que mesmo. chegar e Exatamente. matar. Aí Judá chama Onã e fala pra ele possuir a Mulher é teu irmão. Mulher do Tamar. irmão. A lei do levirato. Simples assim. Sabia que isso acontece muito no Brasil? A lei do levirato? Eu Como assim? Região do sinceramente- Nordeste. Tipo, Não é que acontece. O povo acaba casando porque conhece, né? Pode ser. Porque o que acontece é o seguinte: Não é o que é você- a lei do levirato? Eu e a Priscila estamos aqui. Eu faleço, o meu irmão tem que fazer um filho na Priscila para que a minha descendência não morra e que esse filho cuide da Priscila. não, mas então, ocorre no Brasil. Não, Não, talvez. que eu sim, mas fiquei- não como lei, né? Tu ficou Porque de lá- cara. Não, não Obrigado. como lembra, eu fiquei chocada sim. da Culturalmente, realidade. E é Eu interessante fiquei, por quê? Porque essa lei que tem aqui, as pessoas acham que era uma lei só do povo de Deus. Sim. Mas no que a gente chama por Antigo Oriente Próximo, que era o quê? Os povos em volta do povo de Israel, também tinha essa prática. Por quê? Porque isso evitava um dos grandes problemas sociais que nós temos hoje. Que é povo abandonado. Sim. Entendeu? O povo morando sozinho. Se Tamar ficar abandonada, a gente tem uma viúva para cuidar. Quem é que vai cuidar? A gente hoje entende que quem vai cuidar é o Estado. Erroneamente, Naquele né? tempo, não existia Estado como é hoje. Naquele tempo, quem tinha que cuidar era a família do pai, Apesar- do cara. Do falecido. Apesar de saber que é interessante, né? Essa concepção do que a gente acha que é o Estado que vai cuidar. A Constituição não fala isso. Você fala que em primeiro lugar é a família. Sim, mas... Mas as pessoas pensam errado. Hoje Exatamente. a pessoa, ninguém liga Exatamente. família, né? Família não vai Aí cuidar. o que é que ele fala? Ó, vai lá e cumpre o levirato para que ele continue tendo sua descendência. No verso 9 diz que Onã, que o filho não seria tido por seu. O que é que acontece? O meu irmão vem, casa com a Pri. Quando nasce o menino, tudo que é meu fica com o menino, não fica com o Onã. Onã não ganha nada financeiramente. Exatamente. Não ganha nada financeiramente. Então, ele sabendo disso,
todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Então, o que é que ele fazia? Ele ia lá, abusava sexualmente Da de mulher do Tamar, irmão. usava para usufruto seu, para benefício seu, para prazer seu, mas na hora de cumprir o que tinha para ser cumprido, ele ia lá e botava para fora. Onã O que também é que não ele era que- bom, né? O que é que Onã queria? Queria usar de Tamar. Só. E com a desculpa de, não, eu tô tentando fazer o levirato. É ela que é ruim para fazer filho. Não sou eu. Toda vez acontece isso. Para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. E aí, pela segunda vez, Deus o quê? Mata. Temos um problema. A gente tem Onã e Sei lá. Selá. Quem era Selá? Selá era o mais novo. Não tinha idade suficiente, de acordo com Judá, para assumir Tamar. Temos um problema agora para resolver. Ele disse a Tamar o seguinte: permanece viúva em casa de teu pai. Opa, peraí. A Priscila agora é propriedade da minha família. Eu não posso mandar a Priscila. O meu pai não pode Voltar falar de pra volta. Priscila bem assim: Priscila, vai lá pra casa do teu pai. Não pode. Isso é terceirização de obrigações e responsabilidade. Só que ele fala, ó, vai pra lá, e ele ameniza, dizendo o quê? Que até lá, sei lá, meu filho venha ser homem. Cara, vai lá, porque quando ele crescer e tiver melhor, vocês vão ter... Eu vou botar ele pra fazer filho com você. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. O que é que acontece no coração de Judá? Tá o seguinte, quem matou meus 2 filhos foi Tamar. Mas você vê que é um negócio interessante, né? O povo às vezes usa uns textos para falar de maldição hereditária. Mas o que acontece, normalmente a maldição vem quando alguém que já cumpria a palavra de Deus descumpre, que foi Judá. Não. Judá, ele cumpria... A ele- maldição é o pecado. Não, então, é o pecado. Porque Judá conhecia da palavra e se desviou e ele começou a fazer só coisa errada. E se a lei Só de coisa Levirato é a lei de Deus? Ele faz, Não tem que cumprir? Sim. Não, e outra, e ele piora, né? Porque ele sabia que tinha que assumir a responsabilidade com a nora, não Sim. assumiu. Não. Ele só vai fazendo o que é errado, né? E a culpa isso... nunca é dele. Tipo, não é meus filhos Não. que são perversos. Essa mulher que tá É matando essa ele. mulher Não, que mas não é isso que é presta. interessante. Ninguém reconhece que o pecado, quando ele uma vez introduzido no seio, não é da família, mas da pessoa, Sim. a pessoa começa a desviar todo mundo em volta. Não. Porque se ela tem influência, ela vai. Perfeito, Vai perfeito. levando. E Judá aí- tá fazendo isso. E aí o que destruindo. acontece é o seguinte, é que a gente vai se deparar agora com um antagonismo entre o comportamento de Judá e o comportamento de Tamar. Tamar sabia que a intenção de Judá era abandonar ela, Deixar pra lá. deixar ela pra lá. Mas qual que é a intenção de Judá? Um homem que tá só abismo abaixo? Onde um abismo chama outro abismo? Não tá nem aí. Não Qual se que é o preocupa. dele agora? Cara, quer saber? Eu vou curtir a vida. Eu perdi 2 filhos, eu tenho um filho pequeno. E minha mulher, nem nome aparece no nome dela aqui, né? Só aparece o nome do pai dela. É. Aí, ele diz que ele vai tosquiar as ovelhas, né? Vão para uma festa. Que era um momento ali onde tinha-se muito dinheiro, eles ganhavam muito dinheiro nesse período. Numa cidade perto de Belém. E aí, ele chama... É impressionante, né? Como um abismo chama outro Não, o abismo. Judá é o retrato do desviado, né? Porque ele vai lá e só começa a fazer coisa errada. Saiu da casa do pai, dele foi procurar abrigo onde? No povo desviado. No povo desviado. Depois foi lá, Aí pegou uma casa, mulher que é desviada. desviada. Criou os filhos dele de maneira errada. Uhum. Tanto é que 2 morreram. Nenhum sem o temor do Senhor. Daí não cumpre a lei de Deus com base na norma. Daí depois ele vai fazer o quê? Festar com outro, com o amigo desviado. É claro que é, né? É o ciclo. Não. É o ciclo do pecado, na verdade. O ciclo do pecado. Tipo, eu já tô na merda. O que que tem? Não, mas ele não fazer percebe. isso? A pessoa que Não, tá diante dele ele não percebe. Porque tá pecando. Porque você tá E pecando e aí- vai vivendo o ciclo do pecado. E esse é o lance. Esse, pra mim, é a grande sacada da nossa vida. A gente tem que parar de vez em quando na nossa vida e observar. Rapaz, o que é que eu tô fazendo dela? Porque Essa percepção, Judá não tem.
Judá está no automático. Qual é o automático? Pecar. Ladeira abaixo, irmão. Pecar, Abismo pecar. atrás de abismo. Seguir meu coração, né? É. O automático é seguir meu coração. Vou seguir meu coração. Aí Vou ele fazer as respostas certas. Ele arruma um amigo. Olha o que o texto diz. Ele e o seu amigo Ira, que é o quê? Adulamita. É isso que eu ia falar. Ele não sai do contexto do povo pecador, né? Ele foi procurar a briga nos Não. Adulamitas. Ali mesmo ele fez um monte de coisa e ele vai depois procurar conselho onde? Consolo onde? Ele não vai procurar consolo em Deus, né? Não, Porque aqui ele podia ter feito uma história diferente, é claro que Não, não. quando o podia ter- segundo filho morreu, Ele podia ter deveria se voltado. parado e, opa, Deu errado, né? De errado. cara, Deu errado. meus filhos, 2 filhos perversos. Não. O meu segundo filho tá me enganando igual eu enganei meu pai. Pronto. Porque eu mandei ele fazer um filho em Tamar. É interessante que ele vai fazendo em antítese tudo que a palavra pergunta. Primeiro abrigo que ele procura, no povo adulamita. Deus fala que a gente tem que procurar abrigo em Deus. Deu errado, meu filho? Tá dando tudo errado? Eu sou seu abrigo. Vem cá, que eu mato no peito. Vem comigo. Ele não faz nada disso. Nada disso. Depois ele desobserva. E agora vai procurar consolo onde? Quando ele tá no fundo do poço. Perdeu 2 filhos. Vai pra A festa. mulher dele não se pode, vai pra festa procurar consolo no mundo. Aí, É o errado. com um amigo. Pecado. Aí, Pecado. tá na festa, alguém chega pra Tamar e diz pra Tamar, Tamar, o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Festa, tosquear é tirar os... Cortar a lã. É, fazer a festinha. E naquele tempo fazia festa, porque eles vendiam a lã, aproveitavam para vender as ovelhas também, e eles estavam com muito dinheiro. Então ela despiu. Aí, olha o paradigma ou o antagonismo. Tamar obedeceu o que Judá falou. Vai pra lá por causa do teu sogro. Ela foi pra casa do pai dela. Do pai. Volta lá por casa ela foi pra casa do pai dela. Mas, ela continuou vestida de viúva. Ela não Sim. se enganou. É. Ela quis continuar mostrando pra sociedade que ela tinha um vínculo de compromisso com a outra família. Aí é que tá. Queria perguntar, o que é veste de viuvez? Tinha uma veste específica de viúva. Eu não sei ao certo como que funcionava, mas... Só podia vestir na de história viúva. de Ruth, a Noemi. também vestia essa veste. Hoje em dia, se a gente Entendeu? fosse usar a figura de linguagem, seria alguém se comportar como uma Viúva. viúva, né? É, pode ser, pode Porque, ser. não, eu tô dizendo, Aham. hoje não tem veste de viúva, mas uma pessoa quer demonstrar que tá seguindo alguma coisa, ela se comporta tal Exatamente, Entendi. qual. É exatamente. o comportamento, né? Até porque Tamar, ela entendia o seguinte: eu estou debaixo de Judá. Eu não estou debaixo do meu pai. Ela. Meu vínculo é com ele. Por mais que ela tivesse sido rechaçada por Judá. Ela tava obediente. Ela Olha obedeceu. Olha o antagonismo. Então, ela vai e se veste, cobrindo-se com véu, se disfarçou. Aí ela tira, né, essa veste de viúva, ela se disfarça, ela se senta na entrada de Enaim. Então, o que acontecia? Aqui estava a cidade que eles moravam, que eles estavam. Timna estava aqui. No meio estava Enaim. Enaim era uma cidade marcada pelo culto à fertilidade. O que é que Tamar faz? Tira a roupa de viúva, ela cobre-se com um véu e vai para essa cidade fazer o que lá? Contar o celular. Encontrar com um camarada. Judá Efeitos sonoros. a viu, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te. Olha o ciclo do pé. Olha. Judá, realmente, ele tava, né? Dá pra defender o cara, vai, né? O cara vai só... Ele vai só se afundando, Quando né? você acha que não dá pra Gente, piorar, ele vamos mostra lá, que é possível. Vamos lá. Olha o que é que Judá tá fazendo. É. Ele não tá assim... Não, gente, peraí. Ele não tá se envolvendo somente com uma prostituta. Judá está indo a um templo da fertilidade. É que o Judá, ele gosta de mostrar que ele ataca múltiplas frentes, né? Só ali ele já tá pegando a ex-nora, que não tá entregando pro filho, traindo o filho mais novo, Sim, todos. descumprindo a lei de Deus e indo pro antro ainda, de prostituição. Ele tá o cara, quer dizer, ele consegue atacar vários pecados de uma Ele vez tá só, indo né? Ele é um para cara- um templo. O cara é bom, ele Exatamente. gosta de pecar com vontade mesmo. Ele tá indo para um templo pagão. Meu pai. Aí ele... Olha como que é o texto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse... Mas olha o verso 15. Vendo
Judá teve a Ciclo promessa. do pecado. Vamos voltar pro ciclo do pecado? Teve a Eu promessa. vejo, Eu quero. eu gero um compromisso no coração que a gente chama de desejo, eu tomo. Sempre. Ele viu, ele gerou o desejo no coração e quis possuí-la, porque não sabia que era sua nora. Aí ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito de rebanho. Aí ela: cadê, meu irmão? Cadê o cabrito? Você tem que deixar alguma coisa aqui para prometer o que você vai dar. Olha como o cabo é sem vergonha. O que é que ele dá como penhor? O selo, o cordão e o cajado que segura. O que significa essas três coisas? Tudo aquilo que compunha a identidade de um homem. O selo é a identidade dele. A gente explicou isso em Neemias, não explicou? Não, mas era outros objetos. Aí, o que acontece? O que é que Judá está fazendo? Eu entrego a minha identidade judia para eu coabitar com essa prostituta cultural em um templo pagão. Cara, esqueceu a própria natureza. Vamos lembrar quem é Judá? Abraão, Isaac, Jacó, Judá. O povo da aliança, pô, ele é da aliança. O povo da aliança. Aí, você vê, né? O pecado ele é tão nefasto, né? Ele faz você renegar um negócio tão nobre. Tão nobre. Pra você se chafurdar na imundícia do pecado. Mas é verdade, acontece com a gente. Às vezes a gente faz isso daí. Quantos pegam, tem uma esposa que é maravilhosa, boa mulher, cuida bem dos filhos, trabalha, o cara vai fazer o quê? Chafurdar na rama do pecado com outra mulher. Uma novinha, arruma uma novinha. É, daí depois o que acontece? A novinha larga dele, a esposa larga dele, o que o cara tá? Na lama, fundo do poço. É o pecado, Exatamente. O pecado é destrutivo demais. Perfeito. Aí, ela pegou isso, só que, irmão, ela engravida. Ela também fez, fez um negócio meio errado também. Né? Aí é que ela tá, não é a Dudu. vítima também, né? Parece que sim. Pero que não. Porque ela tava tentando Eu vou falar cumprir. por quê. Diga. Ela cumpriu o levirato. Só que não foi com o filho, né? Foi com o pai. Não, mas ele não deu o filho. A responsabilidade é dele. Porque, na verdade, ele tinha autoridade sobre ela, né? Caraca. Na cabeça de Judá tá assim. Na cabeça de Tamar tá assim. Eu tenho que cumprir o levirato. Como que eu cumpro o levirato? Deitando com Judá. Ele vai fazer isso? Ele não vai. Eu vou dela fazer do se meu colocou no jeito que ele poderia identificar Perfeito. Ela não pecou. Agora, olha... E é isso que eu quero colocar, é esse antagonismo entre Judá e Tamar, velho. Tamar, parece que ela fez as coisas tudo meio encoberto, mas ela fez o certo. E Judá fez tudo às claras, Mas fez errado. fez tudo errado. É. Aí ela tem um filho, ela concebe. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da viuvez. Olha aí como é, olha como é. Ela A mulher permaneceu. temente. O que é que ela faz? Ela vai lá, mas quando ela volta, ela bota a sua identidade e ela sabe quem ela é. E como pecado cega, né? Porque depois Judá, no capítulo 20, ele fala que enviou o cabrito porque ele achou que tava tudo certo, né? Eu deitei com uma meretriz qualquer, Vamos ninguém lá. vai descobrir. Mas vamos lá que tem umas coisas boas Eu tô aí. no controle. Exatamente. Aí, levantou-se, se foi, tirou de si, tornou as vestes da sua vez, aí enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita. Opa! Aí. O mesmo amigo. O meu amigo de facilitador do pecado. Esse é o facilitador Vem do cá, pecado. meu amigo. Sempre tem, né? Vem essa cá, figura. meu amigo. Leva o cabrito lá pra mim. Então, esse homem vai levar, não encontra a mulher que ele descreve. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: esquece que aqui não tem nenhuma meretriz dessa, não. Uma cortesa. Ele volta para Judá e diz para Judá bem assim, ó: não encontrei. Não esteve nenhuma prostituta cultual. E responde o tal do Judá, como um ótimo crente que ele é, pero que não, ele responde: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em... Opróbio. O que é que Judá tá preocupado agora? Por que ele manda um amigo? Que ele não queria. Não, ele não quer... Imagina o povo vendo Judá levar um cabrito pra uma prostituta. Não, e o pior, não é isso, né? E a mulher dele? Ele é tão bobo que ele entregou a identidade dele pra ele. Então ele precisava recuperar a identidade e pagar pelo serviço ainda. Mas a identidade não era mais importante. Mas uma das consequências do pecado
é a perca da identidade. Mas você veja, ele tava perdido. Porque ele tinha se metido num bloco tão grande que ele falou agora, como que eu vou sair disso? Perdido, Não sei totalmente. o que eu faço. Aí ele pede o que agora? Pô, espero que ela esconda isso, não mostre isso pra ninguém. Pelo amor de Deus. Aí, passados quase 3 meses, alguém chega pra ajudar e diz que Tamar tá grávida. Tá na hora do terror. Aí ele fica com raiva, porque ele é uma pessoa muito responsável, fica com raiva e diz o quê? Vamos queimar ela. Fariseu muito responsável, né? Vamos queimar ela. Fariseu bom, fariseu... Vamos queimar ela. Só que ele vai lá, homem covarde não vai resolver suas coisas. O que é que ele fala? Manda os empregados ir lá. Quando chega lá, o cara chega pra Tamar e fala assim, Tamar, meu irmão, minha filha, a gente vai ter que te levar pra te queimar, porque você descumpriu o contrato lá que você fez E com a ela família. tá com o selo, com o cajado. Aí ela fala assim, é mesmo? Então faz o seguinte, mostra isso aqui pro teu patrão. Pra tu patrão. Mostra lá. E aí, meu querido, aí é que tá, Dudu. Eu quero que a gente traga essa cena à nossa memória. Qual que é? Quando os empregados mostram os 3 objetos pra ajudar, ele lembra quem ele é. A identidade volta. Quando ele olha, ele fala assim, putz. E o verso 23 diz o seguinte, reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Eu deveria ter feito isso. E não tive coragem de fazer. Igual se eu fosse casado e ia lá, Thaís, minha esposa, a mulher ficasse com a minha carteirinha do AB. Falar, aqui, ó. É esse que é o honesto aqui? Toma, ali. É esse que é o honesto. Você perdeu. Perdeu a identidade, tá aqui. É esse que é o honesto aqui, ó. Toma, não, vergonha, Meu cara. Deus. Não, vergonha, claro que é vergonha. A pessoa perdeu. Você tinha uma dignidade, porque você tinha uma vida correta. E deve ser tão errado que outra pessoa tem até um documento seu, pessoal. E ele fala bem assim, cara, ó, tá aqui. Ele reconhece, vergonha. Chama Tamar de justa e ele sabe por quê. Ele fala, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Achando um pouco B.O., ela tem 2 filhos. Gêmeos. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Agora não sei explicar como é que o bicho que saiu tira o e voltou, braço, né? ele volta e depois vem o outro na frente. Mas enfim, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. Como rompeste saída, eles chamaram de Pérez, que significa isso, né? O que rompeu, o que rompe, Pérez. E o outro que se chama Zera, que é vermelho, que é por causa da do fio. Atia. É interessante isso aqui porque a história vai se repetindo, né? Vamos lembrar do próprio Jacó? Esaú e Jacó? O primogênito é Esaú, o outro vai lá e rouba a primogenitura. Por causa da preferência da mãe, que aconteceu a mesma coisa que ele tinha preferência. Exatamente, Né? Caso que a do história pecado. vai. Agora vamos lá. E aí eu quero trazer a discussão para nós aqui. Primeira coisa. Como que a gente reconhece que a gente tá gerando um abismo atrás do outro? Quando tá pecando toda hora. E a gente não se importa com isso. Mas aí é que tá. Porque assim, Judá... Será que Judá tinha essa consciência? Então, quando a gente não percebe que tá pecando. Não tem. Isso daí é o primeiro sinal que você tá no abismo profundo. Acabou. Que você tá fazendo pecado, a verdade não é... Pecado não é nem te machuca mais. Não é você não percebe que é pecado. Porque uma vez que você é ensinado na igreja, a gente cresce na igreja, a gente sabe que é pecado que não é. E a hora que tá fazendo, a gente percebe. Mas aquilo, pra mim, já não tanto faz como tanto fez. Contei uma mentira aqui, daqui a pouco eu passei o outro pra trás ali, Isso- e daqui a pouco eu tô fazendo isso aqui, tá tudo bem. Tá Isso tudo bem. é o que a gente chama de temor do Senhor. Eu não tenho mais. Não tem mais. Não tenho mais. Eu peco como se eu tivesse... É como falar, né? Como eu falo todo dia, eu peco todo dia. Exatamente. E pra mim tá tudo bem. E até ir na igreja tá tudo bem, né? Porque ele pagava de fariseu aqui, pois ele mandou lá. Falou, vamos queimar. Adulterou. Na verdade, vamos queimar. É igual o cara que o cara não tá entregando o dízimo. Fala, ó, meu irmão lá, aquele safado não entrega o dízimo. E você também não entrega. Daí. Tá errado esse negócio. Exatamente. Tá errado. Exatamente. Então, assim, eu acho que um primeiro aspecto pra gente é que
infelizmente, teve que acontecer tudo isso para chegar no verso 26 e ele parar e dizer bem assim, reconheceu os Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Mas ele só reconhece quando já tá tudo... Não, já tá tudo cagado. Não, mas aí Tudo é exato, é quando embolado. é descoberto, né? É, Como quando todo as bom outras pecador, é pessoas isso aí, né? percebem. Não quando ele, Todo... tô errado. Ué, é que você não participa da dinâmica do conselho, mas quantas vezes a gente já ouviu falar, nossa, respeito a atitude de fulano, que foi lá e contou o pecado. A gente falou, mas peraí, contou porque foi descoberto, mano. É. Não tem, Foi descoberto. é assim, porque as pessoas elas querem achar mais bonito, né? Porque tem gente que acha bonito, fala, fulano pelo menos se arrependeu. Mas depois que é descoberto, é o caso de Judá. Judá, ele só precisou estourar a bomba pra ele falar, fulano é justo e eu sou o mal da história. Eu sou Um pude. outro aspecto, depois do abismo, é o seguinte. É fato que a história de Judá mostra aqui um total distanciamento do temor do Senhor. E que começa muito antes, né? Sim, vai puxando um abismo, vai puxando outro Você abismo e imagina vai quanto tal. tempo que não levou isso, né? Não, Porque o anos. cara fugiu, Anos. foi pra outra terra, Gerou teve 3 filhos, filhos. os O filhos filho mais velho morreram, tinha os 17 filhos anos. morreram, Olha como o pecado pode, não é verdade? Não. Esse que é uma visão, né? O pecado pode jogar num distanciamento tão profundo que Exatamente. às vezes você só vai recuperar anos depois, se recuperar. Um outro aspecto é, quanto mais longe a gente está do temor do Senhor, mais perto a gente está do temor dos homens. Judá cometeu um monte de pecado aqui e em nenhum momento ele se preocupou com Deus. A única preocupação que... Judá tá preocupado quando ele vai pra festa lá dos toqueadores? Não. Não. Ele tá preocupado se vai trair a mulher? Não. Ele tá preocupado se vai pro templo da prostituta? Não. Ele tá preocupado quando ele entrega o selo, o cordão e o cajado? Não. E esse Mas quando que ele tá preocupado? Quando os homens podem descobrir. Exatamente. Aí você percebe, na verdade, quando você tá no abismo do pecado, né? No círculo do pecado. Os facilitadores do pecado, eles nunca te repreendem. Você não viu o Dulamita? Ao invés de E o falar, amigo? Ele foi lá ajudar ele. Fala, não, vou levar a cabide pra você. Fica aí. Fica aí que eu vou te ajudar. Então, Sempre tem aquela quando pessoa você que facilita você a quando você pecar. tá muito certo Ele diante esconde. dos homens, que eles E a estão te gente olha ajudando, pra essa porque você pessoa- tá no caminho perigoso. E a gente cuidado. olha pra essa Pode pessoa estar no caminho e ela perigoso. fala bem assim, não, eu posso confiar nela. Exato. Ela esconde. Sim. Exato. Ela me ajuda a esconder o pecado. Acha até justificativa. Olha, exatamente. Claro que é. Terceiro aspecto. Ué, você não viu que depois ele ajuda o cara e fala, não, eu tentei entregar, não deu certo. E o outro, o Adulamita deve estar certo. É verdade, você tá certíssimo. Aí a preocupação dele é, espero que ela esconda ou guarde pra si para que eu não sinta opróbrio, ou seja, vergonha. Não, ele quer jogar a culpa pra ela ainda. Porque se ela não esconder, ela que é ruim, né? Porque, né, eu tentei pagar, não quis pagar, agora ela que não fique me Exatamente. tratando de culpado. Então, Pecador é sempre quanto assim. mais a gente foge do temor do Senhor, mais perto a gente tá do temor dos homens. Não tem como fugir. Porque é simples, né? Quem não tem o que temer perante Deus, não tem o que temer perante os homens. Não tem erro, certo? Terceiro aspecto pra gente aqui é... Esqueci agora, eu tava com ele na cabeça. É o terceiro aspecto. É. O terceiro Aquele lá, aspecto é o aquele lá. terceiro aspecto. É. Ai, doido. Lê de novo aí. Ai, Deus. Revisa os outros dois e vamos ver se você chega no terceiro. É. Faz o caminho de volta. É. Vai lá, lembra do O primeiro, temor- segundo, vai pro terceiro. Ou vai pro quarto, depois você lembra do terceiro. pula. Entrega. Entrega. Agora, por que essa história aparece aí, velho? Uai. Precisa voltar Grande pra esse mistério. ponto. Grande O mistério. grande mistério. Por que ela aparece aí? A história de José é uma história que conta a provisão de Deus com o seu povo. Em dois aspectos. Por que José tinha que ir para o Egito? Porque ia ter fome. Tudo vai caminhando. Deus ainda ajuda, né, com o povo dele. Deus né? chama José porque, a partir dos dons de José, como um bom servo, como um bom administrador, Deus saberia que José ia conseguir manejar toda a comida do Egito, os 7 anos de Fartura. de e sete fartura fome. e os 7 anos de fome. Certo? Só que tem um quesito, Dudu. Diga-me. Tem um quesito.
Você falou lá de crônicas, que alguns têm que ser Georão, com né? vergonha. Georão. Foi daqui sem deixar de ser saudade. Esse é o último verso da lembrança Pois é. do cara. Pesado, né? Pois é. Só que tem um problema. Esse homem que a gente falou um monte mal dele agora, Ajudar, foi o homem que através dele Deus resolveu prover o nosso Salvador. É por isso que esse texto tá aí. Faz parte da linhagem, né? Sabe, Jesus. aí sabe como que é interessante? Como que Deus vai... Eu tô lendo um livro, né, chamado Personalidade Centrada em Deus, que ele fala que a história da vida humana, ela é uma tecelagem, que Deus vai tecendo tudo, e parece que ele bota um fio no meio do nada com uma cor estranha que parece que não vai ter nada a ver, mas quando a gente olha o tapete inteiro, fica a coisa mais linda do mundo. Eu lembrei daquele filme, você já viu aquele filme Agentes do Destino? Não. Cara, é assim, eles fazem uma paráfrase, não sei se é, eu acho que é mais ou menos isso, do que seria Deus administrando as coisas. Por exemplo, tem um prédio lá em que o chefe nunca ninguém vê o chefe. O chefe tá no topo. E daí, os agentes do destino, eles têm um livro onde tem a linha de todo mundo. Em determinado momento, certas coisas, intersecções cruzam na linha. Perfeito. Cruzam na linha. E daí o que acontece? Quando não acontece isso, os agentes do destino intervêm para voltar o negócio para a linha. Entendeu? Porque eles têm um plano. Daí o que acontece? Tem uma hora que o plano começa a dar muito errado e os caras começam a jogar para cima para um agente mais experiente. Uhum. Sempre. Daí quando chega no final, daí depois eles chegam no último agente lá, a gente vai e fala: o chefe chamou você para conversar. Daí o cara vai lá, daí depois ele chega pro pessoal e fala: ó, o plano de vocês não era esse. Todo mundo tava achando um plano pra você. Então, mais ou menos isso. Os caras estão lá seguindo o negócio, mas fala: peraí, mas o chefe traçou um outro Exatamente. plano. Daí o chefe chama ele e fala: ó, o plano é esse daqui. Exatamente. Aí qual que é o plano? O plano é... Judá não pode morrer. Judá não pode morrer. Então eu chamo José, coloco ele lá no Egito, faço ele preservar a passar por linhagem. tudo isso aí. Linhagem santa. Porque o povo de Deus não pode morrer de fome. Tem que ter alguém para levar comida para esse povo. Agora, o mais interessante é que dentro daquela tecelagem que eu estava falando, de um fio que corre no meio, que é esse capítulo 38, que aparece no meio, que a gente fala: meu Deus, que nada a ver. Sabe o que é? E é a forma muito doida que Deus escreveu a história. Ao nosso ver é doida, né? Mas a gente sabe que a ver de Deus é perfeita. É que Deus levanta José para salvar Judá, mas foi Judá que quis matar José. Aí, Idiosincrasias da Bíblia, né? Coisas que a gente não compreende. Judá faz essa palhaçada todinha e Deus levanta Tamar para fazer e responder antagonicamente a tudo que Judá estava fazendo, para depois ele reconhecer que ele estava longe do Senhor, longe da promessa do Senhor, e mesmo assim Deus deu um filho para ele chamado Pérez. Vamos para Mateus capítulo 1? Olha lá. Linhagem. Jesus. Peraí. Mateus 1. Mateus 1. Achei. Versículo 3. É versículo 1 mesmo. A genealogia de Jesus, né? Não, mas é no 3 mesmo que fala ali. É. Judá gerou. Aí tem Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez, né? E Zera, e a Zera. E a Zera, que é o que significa vermelho, né? Daí de Pérez veio Arão. Aí de Pérez veio Arão. Vamos pro 5. Salmão, que aí vai seguindo, né? Salmão gerou de Raabe. Quem é Raabe? Raabe é a prostituta. Exatamente. A Boaz. Gerou Boaz. Lembra de Ruth? Este de Ruth gerou Ruth Obed, gerou Obed. Jessé. Obed, Jessé. Aí Jessé Davi gerou já Davi. Famosão já. Exatamente. Salomão. Davi a Salomão. Urias. Daqui fora a mulher de... Urias. Olha como... Vamos voltar. Jacó gerou Pérez de Tamar. Quem é Tamar? Uma mulher que não é da linhagem de Deus, que se vestiu de prostituta, tá, papapá. A história toda errada, né? Mas você vê que... Beleza. Que Deus, Deus nunca é injusto mesmo, né?
ele, quando ele fala que alguns não terão memorial e outros terão, né? Ele fala Judá e seus irmãos. Por mais que José não seja mencionado, ele tem um destaque ali, né? Porque participou. Claro. Aí vem Tamar. Depois aparece Raabe, velho. A prostituta Raabe. Gessé, aí veio Gessé. Não, aí depois ele vem e coloca Salomão. Mas percebe que Mateus, ele dá um destaque pra falar o quê? Da que fora mulher de... Ele não fala Betseba. Não, mulher de Urias. Ele quer trazer o quê? O pecado da mulher de Urias. Aí o texto vai passando. Quando a gente chega no verso 16, diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Dessa história toda que a gente não consegue entender de onde veio e por que ela está ali, vem o nosso Salvador. Judá não pode morrer. E aqui tem um aspecto que é o seguinte. Nós não acreditamos em maldições hereditárias. Não acreditamos. Nós acreditamos que o pecado ele pode ser interrompido em qualquer geração. Em qualquer geração. Assim como a gente teve Abraão, Isaac, Jacó. Não é a maldição, e a gente teve Judá. É o ciclo do pecado, né? Exatamente. Não é maldição, é o pecado. E a gente precisa romper com isso. Então, às vezes a gente olha, e é muito interessante isso porque... Se eu falar que é maldição, eu tiro o aspecto da minha participação, né? Perfeito. É algo que veio de fora, não fui eu. Eu estou sendo amaldiçoado, por isso que eu faço o que é errado. A culpa é dos deuses. Né? A culpa são dos outros, né? Nunca é minha. Exatamente. Não é isso. O pecado me coloca no centro da culpa. Essa que é a história. E aí o lance é, eu já ouvi muito isso, né? Eu olho meu casamento, algumas pessoas falam assim, meu casamento tá assim e tal, papapá, porque, bicho, olha o casamento do meu pai e da minha mãe. Exato. Olha o casamento do meu avô e da minha avó. A gente vê ciclos se repetindo. Só que aí é que tá, a gente precisa tomar uma decisão. Eu não vou repetir. Eu não vou continuar pecando. Porque não é maldição hereditária. Exato. É uma decisão de obediência à lei do Senhor. E a observância do pecado. Se eu cresço num ambiente pecaminoso, vou pecar também. A probabilidade, e aí é que tá, ele não é um homem, como a gente colocou aqui, né, perverso, mau e ímpio, do nada. Ele nasceu e cresceu sem uma referência de temor de Deus, foi o que a gente falou. Judá estava totalmente sem temor do Senhor. E também ali permeia a ideia de salvação, né? Quando que Judá saiu do ciclo do pecado? Com a intervenção divina só. Não tem como. Ali Judá mostra a nossa natureza. Só quando... Se a gente se entregar ao nosso coração pecaminoso, que foi o que o Judá fez, a gente só vai afundar. Se não tiver intervenção de Deus, eu vou morrer no pecado. Beleza, perfeito. É isso ali. Judá demonstra a gente ali. Como que sem a salvação não tem como. Não tem como. Não tem como. Deus mostrando ali que a ideia de salvação está sempre permeada na Bíblia. Ali, eu tenho que intervir. Se eu não intervir, esse povo vai afundar. Ou a gente tem um encontro com Cristo e decide possegui-lo, ou então a gente só vai repetir histórias fragmentadas, como da história de Jacó. E aí é que está o ponto, que a gente já está caminhando nisso nas pregações. Agora, Deus usa toda essa história, a provisão divina, para que eles agora consigam se juntar de novo, como família. Todos eles. E a gente vai caminhando mais para frente. E a gente vê, né, que só Deus para promover essas coisas mesmo, né? Só Deus. Porque é só ele que escreve a história. Ele menciona Urias, né? Urias era um cara correto, né? Ele obedeceu o rei. Ele foi mesmo sendo capitão, foi colocado à frente. Não, e Davi chama ele para ele deitar com a mulher. Aí ele fala assim, eu não vou deitar não, porque os meus colegas não estão deitando. Certamente Urias é um salvo, a gente não pode afirmar com certeza, mas... Então só Deus consegue promover essas reconciliações, né? Só. E o que acontece muito, Dudu, é o seguinte. A gente olha para as histórias e a gente sabe que as histórias de muitas famílias são quebradas mesmo. Mas essa história traz para mim a esperança de que é possível consertar. Agora tem que se entregar a Jesus. E de que tem que haver perdão, né? Se não tiver perdão, não tem como. Agora sim, como é que Deus levanta? Como é que Deus levanta um homem chamado José para poder salvar
a sua genealogia e o nome da genealogia é Judá, que tentou matar José. E aquela história, né? Porque eu fui perdoado primeiro que eu tenho que perdoar, né? Não é porque o outro merece. Ou porque eu tenho alguma bondade. Ou porque eu minha. mereço, né? Ou porque eu tenho alguma bondade minha. Porque eu fui Exatamente. perdoado primeiro. Não era nem merecedor de perdão nenhum. E hoje, por isso que eu perdoo os outros. Tem que ser assim. Entendeu, Giovana? Entendi. Não, mas não é fácil. Você Eu. está começando a vida. A melhor forma é começar certo. Porque depois que erra, para reformar é mais difícil. Mas e o ciclo do perdão é um negócio diferente, né? Eu tava vendo eu não lembro quem falou, não sei o que eu vi. Ele falou o seguinte, ele falou você tem que pensar o seguinte: você tem que passar por cima de algumas coisas, né? Aquela lei da física. Você tem que abandonar algo para, se você ficar carregando um mundaréu de coisas sem conceder perdão, meu amigo, Não vai. Sei. no fim das contas, Cai. você tá com um peso tão grande. Primeiro que quem é você para não conceder E perdão? quando você não Segundo, perdoa, você vira e- escravo daquilo que você não tá perdoando. É igual naquele filme Interestelar. Você assistiu ele? Chegou Não. a assistir? Sim, já assisti. Você lembra aquela, Muito bom, muito bom. aquela cena em que ele tá no buraco negro? Ah, Que daí o robozinho tá com ele. aham. E daí o robozinho chega e falou: agora eu vou me despedir de você. Ele falou: não, você vai comigo. Ele falou: você esqueceu da terceira lei de Newton, né? Pra ir pra frente, eu sempre tenho que deixar algo pra trás. Eu tenho que assistir esse Não, filme. não velho. tem, É muito cara, bom, velho, é muito bom, tem que ali ele assistir. ensina que a física Nunca assisti. A não. física é aplicada pra vida, mano. Você só vai pra frente se você deixar algo abandonar. pra trás. A gente tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o orgulho, tem que abandonar a arrogância. Ego, tudo. Que a gente pra passe a temer mais o Senhor pra gente não ficar cavando mais abismos na nossa vida Exatamente. e a gente viver uma vida que dignifica o Senhor. Exatamente. Amém? Amém. Eita, Meu ponto glória. Qual é a Final, câmera? finito. Câmera do centro, sempre. Qual que é a câmera? Dentro. Ao centro, adentro. É, o centro. Ao o centro, pra dentro. Então os três, não é os três R's, como é que é? Os três C's. Curte, compartilha e comenta. E isso, É o curte. tripé, é o triplo Compartilha, C. comenta. Curte, compartilha. Manda uma mensagem pra gente. A gente Ativa entra o em contato com sininho, você. faz sinal de fogo. Exatamente. Se Ah, possível. Comenta, compartilha, tem que manda fazer no grupo a- da família. Tem que fazer a correntinha da Giovana. Se você Não, Giovana, ó, Não mandar. mata a mãe de ninguém. não, Inventa uma outra corrente aí. já tá tudo aqui, ó. Tudo aqui no mindset. No mais. Mindset não, Giovana. Você tá errando os conceitos aí, não, tá? On my mind. Oh my mind. Manda no grupo da família, senão você vai ficar calvo. Mais calvo. Mais calmo. E Tô feio. Mais nós calvo. temos uma igreja localizada na Rua Mato Grosso 1797, 1797. que tem culto às terças-feiras em reunião de ação, quinta-feira estudo bíblico e aos domingos nós temos escola dominical Exatamente. e culto, E culto à à noite. Beleza. Se você quiser 9 horas e comparecer 18 lá, Ó. 30. Perdão no coração e foco na missão. quebra o ciclo do Eita, pecado. glória. Quebra o ciclo do pecado. Quebra o ciclo do pecado. Quebra o ciclo. Exatamente. Pra dentro. Valeu, meu povo. Até Valeu, a próxima. abraço. Beijinhos de luz. Nossa, esse negócio tá apertando tanto minha cabeça que eu acho que meu cérebro